Amém. Graças ao Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Nós vimos no final do capítulo 14 todos os eventos desastrosos que acontecem com Sansão, por causa lá da esposa que ele toma, o mel, o leão, a coisa mais doce que o mel, mais forte que o leão, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Nós vimos ontem os 7 dias que a mulher está importunando Sansão, as bodas desastrosas do casamento de Sansão, tudo isso nós vimos ontem. Agora, então, nós vemos no verso 20 que Sansão, então, ele vai para a casa dele, ele vai esfriar a cabeça, vamos dizer assim. Isso fica implícito aqui no verso 20 do capítulo 14 de Juízes. E logo aqui no verso 20, o escritor de Juízes faz questão de dizer que a esposa de Sansão foi dada para outro, só que Sansão não sabe. Nós sabemos porque nós estamos lendo aqui o verso 20, mas Sansão, depois de tudo isso, ele não sabia, ele não soube. Então nós entramos no capítulo 15 de Juízes. A palavra diz que passou um tempo. Depois que passou um tempo, diz aqui que é nos dias da ceifa do trigo. Irmãos, esse capítulo 15 é tremendo, o capítulo 15 de Juízes. Em toda a história de Sansão, é o que me deixa mais, vamos dizer assim, mais animado. O capítulo 15 de Juízes é o capítulo que me faz vibrar. Esses dias nós estivemos falando sobre o poder do Espírito de Deus. Nós vimos até Davi cheio do Espírito. Nós vimos Saul mandando perseguir Davi, mandando lá 3 companhias de soldados para prendê-lo, e os soldados eram tomados pelo Espírito. E nós não esquecemos de um texto lá, quando os guardas ir prender Jesus, enquanto eles iam no meio do povo tentando passar, eles iam simultaneamente atravessando o coração de pedra dos soldados, e no final das contas os soldados não conseguiram prender o Senhor Jesus. E eles ouvem um sermão, eles são tocados, eles são transformados pelo poder do Espírito, e eles voltam para trás. Quando eles voltam para trás, até os sacerdotes, eles chegam ali e eles perguntam: onde está? Cadê Jesus? Porque vocês não trouxeram ele preso? E então eles dizem: nunca, jamais, nenhum homem falou como esse homem fala. Esse é o poder do Espírito. A mesma coisa aconteceu com os soldados que 3 vezes foram enviados. Não há poder maior do que o poder do Espírito. Essa é a coisa que o diabo mais teme, é o poder do Espírito. Não há bomba nuclear no mundo detonada que tenha um poder de destruição maior no trabalho lá, na seara das trevas, do que um homem e uma mulher. Porque o povo de Deus, do que você estiver cheio do Espírito de Deus, você vai estar queimando os demônios que estiverem a 1000 quilômetros ao redor de você, se você estiver cheio do Espírito de Deus. Bem, aqui a palavra diz que agora chegou os dias da ceifa do trigo. Você já tem um elemento aqui tipológico, os dias da ceifa do trigo. E Sansão aqui tem todo esse espectro, de remanescente de 144 mil. Então, tudo que acontece no capítulo 15 aqui com Sansão, aqui, esse capítulo 15 aqui, ele é o melhor da história de Sansão. Você vai ver um Sansão aqui que está cheio do Espírito de Deus, um Sansão que está realmente fazendo aquilo que Deus planejou que ele fizesse. É maravilhoso, é tremendo aqui. Tira aqui os erros de Sansão, esquece esse Sansão, agora ele é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, exatamente nos dias da ceifa do trigo, exatamente no momento em que Deus mais precisa, no momento em que Deus determinou, que é o momento de ceifa final do trigo, daqueles que serão salvos. É por isso que no Apocalipse se fala que Cristo é o trigo, tem o joio e tem o trigo, tem a ceifa e tem a vindima. Aqui nós temos Sansão, nesse tipo de 144 mil, ceifando o trigo e batendo de frente com todas as hordas, com todas as hostes do diabo, assim como acontecerá com o povo de Deus. Mas Sansão está fraco ainda, Sansão está iludido com a mulher ecumênica. A palavra diz que passa um tempo e ele leva um cabrito e vai visitar a sua mulher, dizendo o seguinte: entrarei na câmara da minha mulher, vou entrar no quarto da minha mulher. Quando Sansão chega ali, o pai dela não permite.
o pai dela não deixou Sansão entrar e disse: "Nossa, Sansão, eu pensei que você tinha esquecido essa moça, essa minha filha, depois de tudo isso, como é que você quer ainda vir para cá? Você está considerando ela? Eu dei ela ao teu companheiro, ela é mulher de outro já." Mas ela, veja, tem uma irmã dela que é mais bonita do que ela, eu vou dar ela para você. É assim que nós iniciamos a mensagem de hoje, capítulo 15. Bem, acontece depois de um tempo. Sansão não podia confiar mais nos filisteus. Essa é a primeira coisa lógica que nós percebemos aqui. Ele não devia ter ficado surpreso com aquilo que o sogro dele fez. E a desculpa do sogro dele é uma desculpa bem evidente. Eu vou dar outra filha que eu tenho para você. Agora chega o momento de Deus usar toda aquela situação para cumprir o seu propósito. Deus estava usando tudo isso, as decepções de Sansão. E aí nós chegamos a outro ponto interessante. Quantas decepções nós temos quando nós fazemos as coisas que, na verdade, são contrárias à vontade de Deus? E Deus pode usar essas decepções para nos ensinar lições. E a lição que Deus está ensinando para Sansão é: você está decepcionado, você está aí numa tristeza amorosa, olha, vou te dar uma lição. Você não devia estar passando por isso, mas já que você está passando por isso, eu vou agir na sua vida através disso. Deus estava desmamando Sansão dos filisteus. Agora Sansão irá agir para se tornar inimigo mortal dos filisteus. Irmãos, o povo de Deus tem um inimigo mortal. O inimigo mortal do povo de Deus, o seu inimigo mortal, ele nunca vai deixar de ser o seu inimigo mortal. Mas o povo de Deus, o engano dele, muitas vezes o nosso engano, nós erramos diante de Deus, nós caímos diante de Deus porque nós deixamos de considerar o nosso inimigo de morte como inimigo de morte. E queremos, às vezes, andar de lado com ele, queremos fazer as pazes com ele, queremos pensar que podemos viver com ele numa trégua, quando nós não podemos. O problema de Sansão aqui é que Sansão perde o sentido das coisas santas. Nós não podemos perder o sentido daquilo. Pode não ser sagrado para os seus pais, pode não ser sagrado para as pessoas do seu trabalho, com quem você se relaciona, mas precisa ser sagrado para você. Porque se você tem uma experiência com Deus, é de você que Deus vai cobrar o reconhecimento daquelas coisas sagradas que Deus te deu. Sansão havia perdido o senso da sacralidade das coisas de Deus. No início da vida dele, ele estava cercado de condições favoráveis ali. Os pais, ele tinha vigor intelectual, tinha uma pureza moral, mas ele se associou ali com os filisteus, com os inimigos, pensando que podia ficar ao lado dos inimigos de Deus e não ser influenciado. E esse é um erro, é um grande perigo, você pensar que pode ficar sem motivo do lado de um filisteu, sem estar. Esse foi o problema de Sansão. Ele era fisicamente forte, mas ele era moralmente fraco. O voto de Nazireu que Sansão havia feito, que era um voto de pureza, não estava significando mais nada para ele. Sansão agora tinha entrado nos próprios caminhos. Sansão agora havia confiado na própria dele, um caminho proibido, e ele agora estava entrando numa grande confusão. E tudo isso aqui, mesmo em toda essa confusão, nessa mistura de sentimentos, de emoções, Deus usa o seu espírito para cumprir em Sansão a sua vontade. Deus podia ter abandonado Sansão aqui há muito tempo, mas Deus não faz assim. Deus também podia ter me abandonado muitas vezes. Se fosse o homem, Deus podia ter me deixado ter desistido de mim, Deus podia ter desistido de você quantas vezes, mas Deus não faz assim. Deus não abandona você. Deus não tem desistido de você, mesmo em meio a todas as suas fraquezas, mesmo em meio a todas as vezes que você tem negado até que conhece a Deus pela sua conduta. Deus não tem desistido de você, como ele fez também com Sansão. Ele não desistiu de Sansão. Agora, tem um simbolismo aqui, nós já sabemos qual é. Uma mulher representa um corpo, uma igreja, vamos dizer assim. Se você se envolve, se você permite, se a igreja de Deus, ou aqueles que dizem que são a igreja de Deus, as denominações, se envolvem com algo que não está de acordo com a palavra de Deus, o que é que a pessoa começa a perder o sentido de sacralidade da missão e da mensagem. E isso vai acontecer. Os 3 anjos de Apocalipse 14 estão sendo proclamados. Me mostra aí que eu quero ver. Tá?
Então, se o povo de Deus perder a importância disso, dessa nota distintiva, eles também perderão a sua força. E é exatamente isso que a mulher filisteia quer fazer. A mulher filisteia pode ser o seu celular. A mulher filisteia, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa, infelizmente, mas pode ser. A mulher filisteia pode ser a sua esposa, se ela não estiver totalmente convertida. A mulher filisteia pode ser o seu esposo. A mulher filisteia pode ser as suas amizades. A mulher filisteia pode ser você mesmo. E o inimigo pode usar isso, alguma coisa que seja aparentemente agradável, inocente e simples, para tentar nos afastar do amor da verdade. 2 Coríntios 6, 15 e 16. Que concordância há entre Cristo e Belial? Não há. Não há. Então, qualquer pessoa que considere o mandamento humano acima do mandamento de Deus, infelizmente, não é de confiança para seguir lado a lado no mesmo caminho, pensando da mesma forma. Agora você tem um sogro de Sansão oferecendo para ele a filha mais nova. O que é que acontece aqui? O sogro de Sansão via que havia um contrato ali. E ele está oferecendo para Sansão algo melhor até. Bem, ele não tem entendimento sobre a sacralidade que nós estamos falando. E o povo de Deus, mais do que nunca, agora nesses nossos dias, precisa entender o sentido de relação espiritual com Cristo, a pureza dessa relação, que é um tesouro que não pode ser perdida. Por isso a importância dessas mensagens que identificam o povo de Deus, agora, nos últimos dias. Então veja agora como é fácil, né? Nós vamos para o verso, aqui, verso 3, né? E Sansão, veja como Sansão fica. Ele diz, olha, eu serei inocente agora para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. Veja que transcende de Sansão. Sansão agora, acontece uma situação do sogro de Sansão. O que é que acontece aqui? Eles tinham um costume dos cananitas, nesse caso aqui de Sansão, se especula muito isso, que a esposa é dada a Sansão, e por isso que ela fica aqui na casa do pai, Sansão vai para a casa dele, depois de um tempo Sansão volta. Sansão passou um certo tempo sem voltar, por causa dos eventos que aconteceram antes. E agora Sansão é mais esposa dele. E agora Sansão fica tão encolerizado com aquilo, o Espírito de Deus está trabalhando já em Sansão para fazer com que essa questão toda da ira de Sansão seja direcionada para fazer aquilo que Sansão precisaria ter feito já há muito tempo. E a questão toda aqui está relacionada com o sogro, mas Sansão diz, agora preciso fazer alguma coisa com os filisteus. Isso foi direcionado. O verso 4 diz que Sansão sai e toma 300 raposas. Essa raposa aqui, irmãos, ou era uma raposa, ou era um chacal, era mais ou menos assim. E Sansão toma uns fachos aqui, alguma coisa ali, que como se fosse uma raiz. Ele pega as caudas das raposas, ele coloca um facho ali com fogo, e coloca um tição ali, solta as raposas nas searas dos filisteus, e as raposas vão correndo ali por todo lado, incendiando tudo ali. Incendia ali as vinhas dos rivais. Interessante isso aqui, o que acontece. Sansão pega 300 raposas. Isso aqui, nós vemos, né, que acontece, né, com Sansão, e Sansão entra num processo de vingança. Sansão é um juiz em Israel. Só que o juiz em Israel que está adormecido. Nesse momento aqui, Deus se utiliza da circunstância para despertar o juiz, que precisa ser libertador. Precisa ser libertador. Agora, eu não faço ideia como é que Sansão pegou essas 300 raposas. Porque pegar uma raposa não é uma coisa fácil. Né? Uma raposa é um bicho bravo. Uma raposa pode atacar você. Mas Sansão aqui, ele estava cheio do espírito, irmão. Não sei como ele fez aqui, se ele pegou de mão, se ele fez uma gaiola. Eu sei que ele pegou 300 raposas. Não são 3, pegar uma raposa é difícil. Não são 30, são 300 raposas. Amarrar a raposa ali, 2 raposas ali, depois colocar. Isso é que é outra coisa mais. Como é que Sansão faz isso? Irmão, Sansão, ele aqui, a partir deste momento, Sansão, ele é um instrumento apenas, ele é uma máquina, vamos dizer assim, programada pelo Espírito de Deus. O que está acontecendo aqui com Sansão, você não deve interpretar apenas no contexto imediato, no contexto lógico, no contexto literal da história, um Sansão malucão aqui, pegando raposa de mão, que é uma coisa fantástica de acontecer, mas você está vendo aqui o que o Espírito de Deus irá fazer
Nós temos uma tipologia do que o Espírito de Deus, que o povo de Deus, o remanescente de Deus nos últimos dias fará, cheio do poder do Espírito de Deus. Não haverá dificuldades, não haverá empecilhos quando esse remanescente dos últimos dias estiver cheio do Espírito de Deus. Ele irá fazer as maiores proezas, as coisas inimagináveis, apenas porque estarão cheios do Espírito de Deus. E não digo apenas, porque o Espírito de Deus será a única arma que esse grupo de remanescentes terão contra todo o mundo inteiro. Você viu agora no Brasil, recentemente, nesses eventos de eleição, o que significa um sistema, quando um sistema age. O sistema é uma coisa coordenada, ele está agindo ali como uma tarântula, ele tem vários braços ali, ele é chamado de Deep State, estado profundo, você não sabe de onde veio, você não sabe de onde vem, você não sabe quem está comandando. Claro que você sabe de onde tem ali, né, os indícios, mas você vê que ali ele está coordenado por todas as partes ali. E para destruir uma reputação é muito simples, não é? É tudo em nome, né, de atitudes democráticas. Aí perde a rede social. Quantas pessoas perderam redes sociais? Quantas pessoas estão perdendo redes sociais? Quantas pessoas, né, falaram e estão presas? E em várias partes do mundo. Essa é apenas uma face, a face política desse chamado Deep State. Mas existe um Deep State espiritual também. E nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós nos demoramos a estudar, a nos prepararmos para a batalha com esse Deep State espiritual. Na verdade, a Deep State espiritual é a última face que aparece. É a última face que aparece. Primeiro aparece a face dele econômica, a face dele social. É por isso que você vai ver uma série de movimentos aí, das pessoas sendo mudadas, uma série de aceitações sociais, de mudanças, né, de comportamento. Tudo isso é preparatório, porque a grande face realmente é a face do Deep State espiritual, é a imagem da besta. E para esse ponto, as pessoas, infelizmente, pouquíssimas pessoas estão preparadas. E é para isso que nós devemos nos preparar. Então nós vemos um Sansão aqui que está cheio do Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui na história ainda o Sansão batendo de frente com um Deep State político, quando os 3.000 homens de Judá vão até Sansão para prender ele, para entregar ele para os filisteus. E esse aqui é um ponto tremendo da história, porque vai nos levar justamente para o que acontece agora. O povo de Deus, ele vai ter de se chocar na defesa da verdade com todos esses elementos do Deep State, que na verdade Deep State é isso, é o sistema da besta que Paulo fala, que mistério da iniquidade, nós falamos isso ontem. São vários nomes que se dão para essa coisa toda. Então nós percebemos aqui que Sansão agora atua diretamente contra esse estado profundo aqui, mas ele está trabalhando aqui contra os filisteus, os inimigos diretos. Ele tem aqui um inimigo direto, depois tem um inimigo oculto dentro do próprio Judá. Aqueles que são irmãos, aparentemente, de Sansão, o seu povo, é um inimigo oculto de Sansão. Ali você tem também, dentro do próprio Judá, que seria o seu povo, Israel, vamos dizer assim, também existem os ramos, as ramificações desse inimigo aí de Sansão, que ele se apresenta por várias faces. Então Sansão vai e solta as raposas. Sansão solta as raposas. E as raposas saem queimando tudo ali. Sansão pegou as 300 raposas e elas se espalham. Deus está nisso. É Deus quem está fazendo isso. É aqui que nós vamos entender, e principalmente agora, quando Deus diz assim, quando o Senhor Jesus disse, não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas espada. Sabe, irmãos, embora Jesus tenha dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele também diz, não vim trazer paz. Então, Deus, ele não está preocupado se para que a sua vontade seja feita, se queime as searas dos filisteus. O reino de Saul, isso aqui é o meu lugar. Vou ficar aqui tranquilo, Saul não vai me perseguir mais. Aí quando Davi está ali, bem tranquilo, nem sabe que Davi está ali,
Mas Deus sabe. E aí o profeta Natan chega lá e diz, Davi, sai daí. Deus, o que você fica aqui? Não volta para lá. Volta para o fogo. Volta lá para a perseguição. Porque é justamente nisso, quando as coisas estão pegando fogo, literalmente, que Deus está cumprindo a sua vontade. Isso aqui coisa é assim que Deus está cumprindo a sua vontade. Então Sansão tinha tudo aqui para nesse momento ver isso acontecer. Nossa, que é isso? Quer dizer que você pegou a minha esposa, deu para o companheiro. Ele podia ter discutido com o sogro dele, quem sabe ter quebrado algumas coisas na casa do sogro dele, que Sansão era um gigante, aquele cara fortão, e voltado para casa. Mas o Espírito de Deus já vinha incitando, e agora Deus disse, essa é a minha chance, eu quero mexer nas coisas por aqui. Eu quero dar uma mexida nas coisas. Irmãos, Deus precisa mexer as coisas. Deus precisa causar algumas coisas, principalmente agora nos últimos dias. Deus precisa mudar o status da situação. Sabe, se não é relacionado à palavra de Deus, não adianta nada a gente estar se metendo nas coisas desse mundo. O Senhor Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Agora, meu irmão, quando for relacionado à palavra, quando você tiver de defender a verdade, irmão, você tem de ser o primeiro de ir lá para o meio do fogo. Você tem de ser o primeiro de bater de frente com aquilo. Porque aquilo tudo que você está vendo hoje aí, tudo, o estado profundo, os ramos dele, os tentáculos, fechando isso, censurando aquilo, fazendo aquilo tudo, você é só um exemplo muito maior do que isso, irá se levantar contra o povo de Deus. Mas sabe qual é a diferença? É que nenhuma arma do mundo, nada desse mundo é comparável à autoridade e o poder que esse último povo de Deus dos últimos dias vai ter. Sabe, o inferno e o diabo vai tremer diante deles. O inferno e o diabo vai tremer diante de mim, diante de você, se você estiver cheio do poder do Espírito de Deus. E nós estamos vendo isso aqui em Sansão. Sabe, Sansão está buscando, não Sansão, mas Deus está buscando aqui transtornar. Deus está buscando aqui criar a situação, fazer a coisa acontecer, tocar fogo na coisa. Deus fez isso com Davi, está fazendo isso aqui com Sansão. Você vê aqui que o milho, o vinho, aqui o óleo, né? Aquilo ali que foi tudo queimado pelas raposas, os filisteus usavam para oferecer nos sacrifícios para Dagon. Dagon era um demônio, na verdade, a divindade falsa deles, o Deus filisteu. Quando eles são destruídos aqui com fogo, o que acontece? Deus está fazendo daquilo uma oferenda. Sansão está como remanescente aqui, tipologicamente, representando os 144 mil dos últimos dias, ele está oferecendo uma oferenda queimada ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda aqui. Ele está ali queimando aquilo ali que antes era usado para o diabo, ele está usando aquilo ali como uma oferenda, um sacrifício suave para Deus. E os filisteus aqui, eles usam a malícia para poder enganar Sansão, e Sansão agora está usando uma sutileza, mas muito poderosa, que fica claro aqui. As raposas, ninguém viram. E aí o Senhor Jesus também fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, é o trabalho do Espírito. Aqui o trabalho do Espírito é representado pelas raposas, ninguém viu, ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, mas depois o fogo surgiu. Assim é o trabalho do Espírito. O inimigo, muitas vezes, ele faz isso. Ele vai utilizar de sutilezas para tentar destruir a vida do povo de Deus, a minha vida e a sua vida. Ele vai utilizar de ataques sutis agora, nesses últimos dias, através de divisão, de desunião, de falsas doutrinas, do movimento ecumênico. Nós temos falado tanto sobre isso, não é? Então, tudo isso aqui são coisas que o inimigo está utilizando, não é? Mas a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus, tem uma mensagem distinta que vai colocá-la em oposição a isso. Qual é essa mensagem? A unidade de Deus, do Criador, a um só Deus o Pai, um só Senhor Jesus Cristo, a observância da sua palavra, da sua lei, e a observância dos seus mandamentos, a mensagem de Apocalipse 18, que fala de Babilônia, da queda de Babilônia, o convite para que saiam de Babilônia, enquanto todos se unem ali. Eles não vão dizer que são Babilônia, mas a mensagem da igreja dos últimos dias é sai daí que é Babilônia. Não há união. E isso vai causar uma grande... E o Senhor Jesus diz, eu quero que haja divisão. Você já parou para pensar nisso?
O Senhor Jesus disse, eu quero que haja divisão. Peraí, onde é que tem isso na Bíblia? É quando ele diz, a partir de agora, 2 estarão divididos numa casa. O marido contra a esposa, o filho contra a filha, o genro contra... Ele diz, eu quero que seja assim. Haja divisão. Que tipo de divisão é essa? É a divisão porque não há unidade com o pecado. É isso que a palavra diz. E aí Sansão queimou ali os trigos, os pastos dos filisteus. Sansão está tirando aqui o sustento deles. E aí a palavra diz no versículo 6 o seguinte, são 8 e 8, olha que coisa, mas vamos parar aqui. O versículo 8 diz assim, então os filisteus, verso 6, aliás, então os filisteus, cadê? Quem fez isso? Sansão, versículo 6, perguntaram aos filisteus, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro lá do rapaz lá de Tine, do Tinita, porque pegou a mulher e deu ao seu companheiro. O que é que os filisteus fazem? Os filisteus sobem e queimaram ela e o seu pai. Nossa, olha o que está acontecendo aqui. O negócio só está crescendo. A batalha só está ficando mais intensa. Sansão agiu, os filisteus foram lá e queimaram agora a esposa de Sansão, queimaram o genro de Sansão. O que é que aconteceu aqui? Nossa, que coisa terrível aqui. Por que eles fizeram isso? Porque Sansão queimou as suas vinhas. Sansão mexeu em algo que eles davam valor. Sansão mexeu naquilo que era o pasto deles, naquilo que eles cultivavam. Eles descobrem isso aqui, eles atacam e queimam a esposa de Sansão e o pai dela. E a Sansão fica mais irado ainda. E eu pergunto, essa ira vem de quem? De Deus. Você está vendo um homem aqui que não tem medo. Ele está sozinho lutando contra uma nação inteira. Da mesma forma, nos últimos dias, Deus terá o seu pequeno grupo de servos fiéis que terão contra si o mundo inteiro dessa vez. Você está preparado para isso? Você está preparado para passar por essa experiência de ter o mundo inteiro contra você e você sozinho contra o mundo inteiro? Sozinho não, porque o Senhor estará conosco. Será assim, o mundo inteiro contra você de todos os lados e você sozinho contra o mundo inteiro, mas sozinho aos olhos humanos, porque o Senhor está contigo. Você está preparado para isso? A palavra diz agora que uma coisa mais terrível ainda acontece. Se você ler na versão aí, na versão Almeida, você vai ver o seguinte apenas, que Sansão, ele foi lá e feriu eles com grande carnificina. É a palavrinha que está aí, né? Carnificina, você pensa, nossa, o que é que aconteceu? Mas quando você vai para algumas versões mais autorizadas, como a King James Fiel, vai dizer o seguinte, que Sansão feriu eles com grande ferimento na coxa. Como é que é esse negócio? Que Sansão fere eles na coxa. Você está vendo aqui que Sansão está sendo levado cada vez mais para a batalha espiritual. A batalha está ficando cada vez mais renhida. Tem um ataque de um lado, um contra-ataque do outro. E agora, por que os filisteus, para a gente não esquecer, eles ficaram tão irados porque Sansão foi lá e mexeu na vinha deles? Sabe por quê? Trazendo tipologicamente para os nossos dias, Sansão representando os 144 mil. Você sabe quando é que o mundo, quando Satanás vai ficar irado realmente contra o povo de Deus? É quando ele tiver tomado conta de todo o pasto do mundo, tiver enganado as nações inteiras, as nações do mundo inteiro com seus enganos, os enganos personalizados, para você é esse, para você é esse, para você... De acordo com o desejo de cada um, ele tem um engano personalizado para os últimos dias. Mas, quando ele conseguir enganar o campo do mundo inteiro, fazer a sua hortazinha aí, representada pelo o trigo, tudo, ele tiver ali, aquilo tudo ali, plantadozinho, para destruição, é que o povo de Deus, o remanescente, vai lá e taca fogo lá na vinha do diabo. Como é que ele faz isso? Através do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus queimando, passando por todos os lados, no meio dos perdidos, trazendo as pessoas, alcançando as pessoas, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo batizadas em nome de Jesus, pessoas aceitando a verdade da salvação em Cristo, pessoas aceitando que há apenas um Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, pessoas entendendo que há um memorial da criação, que é preciso adorar apenas aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso aí é tocar fogo na seara dos filisteus. Isso é tocar fogo na seara dos filisteus. Isso foi prefigurado a Abraão também. Nossa, isso foi prefigurado a Abraão. Sim, Gênesis 15, 17 a 18. Veja, sucedeu que posto o sol,
Vocês lembram lá quando Sansão, ele está falando lá com os filisteus, e eles estão lá no 7º dia, e diz que o sol ainda não havia se posto? Muito bem, agora se pôs o sol. Olha como a palavra de Deus é perfeita, meu irmão. Olha como a palavra de Deus é tremenda. Aqui o sol se pôs agora. O sol aqui em Abraão se pôs. O sol aqui em Sansão se pôs. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E o que acontece agora? Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Que coisa tremenda aqui. E você está vendo aqui o símbolo da tocha de fogo através das raposas de Sansão, sendo ali, passando por toda parte no campo dos filisteus e tocando fogo. E aqui esse fogo é o fogo do Espírito de Deus. Que tremendo, hein? É nesse momento aqui que o fogo do Espírito de Deus, a tocha de fogo, passa entre os pedaços mortos. Veja que aqui eles estão mortos já. É o símbolo do sacrifício. Quando a tocha passa, que o sacrifício é feito. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, após isso, a tua descendência dei esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, não importa onde seja, existe uma aliança com você. Desde que o fogo passe entre os pedaços. Desde que o fogo passe entre os pedaços, porque é o fogo do Espírito que traz vida, é o fogo do Espírito que transforma, é o fogo do Espírito que traz salvação. Não importa se a carne está podre, se há os pedaços apenas, é a tocha de fogo que traz a libertação. E você está vendo aqui Sansão, nessa tipologia do remanescente, pegando ali, você entende, né? Que quem em sã consciência vai inventar um negócio desse? Isso não foi Sansão que criou. É o Espírito de Deus, o Senhor que foi lá e disse, você vai fazer assim, exatamente assim, porque você é um tipo do remanescente. Não foi Sansão que teve essa brilhante ideia de pegar 300 raposas e inventar essa história. Foi Deus que disse, vai lá, pega 300 raposas, não sei como, uma coisa sobrenatural. Ele pegou, colocou o fogo ali no rabo das raposas, solta elas, e o fogo se espalha e queima tudo. É um prejuízo para o diabo. É um prejuízo para o diabo tremendo aqui. Da mesma maneira, lembra de Daniel capítulo 12, Daniel 11, quando o rei do norte, ele ouve as notícias, essas notícias aqui que ele ouve. Aí isso faz ele ficar irado. Lembram disso, Daniel 11? Quando ele ouve as notícias, lá o rei do norte, o falso rei do norte, ele ouve as notícias do verdadeiro rei do norte, usando o seu povo. Ele, nossa, o que é que ele está fazendo? Está acabando com a minha vinha, está me dando um prejuízo. Sansão está fazendo isso aqui. Simbolizando o remanescente, os 144 mil. Aí ele sai com tudo. E os filisteus vão fazer a mesma coisa. Pessoas estão sendo transformadas, pessoas serão mudadas, salvas agora nos últimos dias, pelo trabalho desse Sansão, esse gigante espiritual que Deus está levantando agora nos últimos dias, representado aqui por Sansão. Então os filisteus ficam indignados, ficam enraivecidos, e eles vão lá e matam. Eles vão matar a esposa, que era a esposa de Sansão e o pai. Sabe qual é o sentido disso aqui? É o seguinte, quando eles matam a esposa de Sansão, o sogro de Sansão, a mensagem aqui é muito clara. Satanás não tem benefício para ninguém. Muitas pessoas, infelizmente, que não receberão a tocha do Espírito passando para serem libertadas, elas continuarão lá do outro lado. Do lado dos filisteus, que é o lado do inimigo aqui. E no final das contas, eles não vão receber nada, eles vão morrer. E é isso aqui o que está sendo apresentado, é isso que os filisteus fazem, é isso que Satanás faz, simplesmente por capricho, vai lá e mata. Mata aqueles que permaneceram lá do lado deles, enganados, porque não têm poder, não tiveram poder, não aceitaram o poder do alto, a tocha de fogo para a libertação. Quando isso ocorre, isso nos mostra que Satanás, no final de contas, não vai poupar ninguém que ficar com ele, vai ser enganado. Todos que vierem do seu lado vão ser destruídos pelo seu engano. Olha que coisa terrível isso aqui. E eles ameaçam, olha, você vai ter de encontrar o enigma, senão vamos te queimar. Aí a mulher vai, acredita, consegue o enigma. No final das contas, ela morre do mesmo jeito. São as promessas que o diabo faz para o mundo. O diabo faz a promessa de vida, de alegria, e vai e dá droga, e te dá a droga. A pessoa vai lá e pega a droga. Vou ser feliz, eu vou uma viagem muito louca, depois vai morrer do mesmo jeito, não vai ter nada disso. E as promessas do diabo, elas são apenas promessas falsas, promessas fictícias. E todos aqueles que aceitam e que vão fazer, sendo enganados pelas promessas dele, no final da conta, vão morrer do mesmo jeito.
Versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Veja que a batalha está ficando cada vez mais renhida. No verso 7 e 8 agora, disse Sansão, ele sabe daquilo ali. Ele soube. E agora Sansão diz, se assim vocês procedem, eu não desistirei enquanto não me vingar. E agora chega o verso 8, né? A gente falou. E diz que Sansão feriu-os com grande carnificina. O que Sansão fez aqui com esse povo? O que Sansão fez com eles? Na tradição aqui, na tradição autorizada da King James em inglês, Sansão, ele feriu eles na parte do quadril e da coxa, com um grande massacre. O que Sansão fez com eles? Sansão destroçou os filisteus. Foi isso que ele fez. Ele não usou os braços aqui, mas para matá-los. Ele pegou eles ali e destroçou-os. Alguém que pega um leão e rasga com a mão, o que essa pessoa faz? Sansão, ele pisou eles de pés. Destroçou-os. É por isso que aqui no texto da Almeida, em português, diz que foi um grande massacre. Foi um grande massacre. Sansão, irmãos, ele estava ali programado. Não leve isso aqui, como nós já falamos, mas no sentido de uma coisa literal, de uma birra que está acontecendo. Sansão mata um do lado, eles vêm fazer uma coisa, Sansão faz outra. Não. Aqui está sendo prefigurado a gigantesca batalha entre o bem e o mal. E o que deve ficar em evidência aqui, que o poder de Deus é suficiente. Veja, Sansão sozinho aqui. Sozinho. Ele está destruindo uma nação inteira. Sozinho. Não é ele, mas é o Espírito de Deus nele. Sansão fez um massacre aqui. E quando ele fez esse massacre, ele pisou eles de pés, acabou com eles, destroçou eles, cortou em pedaços eles. Sansão vai e habita na fenda da rocha de Etã. Isso aqui é tremendo. Sabe o que acontece aqui? Esse homem está cheio do Espírito de Deus. E ele vai agora para a fenda da rocha. Não há símbolo mais apropriado do que aquele que está em Cristo, do que ele está na rocha. E ali está o símbolo de Sansão, poderoso, vitorioso, na rocha de Etã. Ali a palavra Etã era o local dos animais selvagens, e lá está Sansão, no meio dos animais selvagens. Aquele homem, sozinho, era uma máquina de vitória, de vencer. E aqui ele é o símbolo da libertação, do estrago, do grande estrago que os 144 mil vão fazer na plantação do diabo nos últimos dias. Ah, irmãos, isso aqui é tremendo. Isso é tremendo. Que Deus nos ajude a fazer parte desse povo. Que Deus nos ajude, porque somente assim, só cheios desse Espírito. Sabe? Às vezes nós olhamos assim, vemos, nossa, o mundo é tão, aquela coisa toda, tão enganoso. O povo de Deus, a gente só conhece o povo de Deus só por sofrimento, só por sofrer, só para ser martirizado, só por ser jogado para os leões, só por ser queimado, né? Aquela coisa toda que aconteceu com o povo de Deus nas perseguições. Isso vai voltar a acontecer? Vai sim. Muitos do povo de Deus vão passar por essas provações, vão morrer como mártires, mas Deus tem uma tropa de elite, agora nos últimos dias, os 144 mil, e esses vão fazer um estrago terrível, sem dó, sem piedade, na plantação do maligno. E é isso que nós estamos vendo aqui com Sansão. E Sansão está na rocha. Ninguém tira ele da rocha, está na fenda da rocha. E a fenda da rocha me lembra Moisés, quando ele está ali diante de Deus, ele pede para ver a glória de Deus, e o Senhor diz, eu vou te colocar aqui nessa fenda, vou colocar a minha mão, quando passar a minha glória você vai ver. Ele está cheio da glória do poder de Deus. Pode vir filisteu, pode vir a nação inteira, o exército inteiro de uma vez. Ninguém consegue vencer Sansão. Então, qual é a arma mais poderosa que existe no mundo? Sabe? Não são tanques de guerra, não são mísseis supersônicos, não é o míssil lá da Rússia. É um homem e uma mulher cheios do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite. Que nós possamos ser fortalecidos por esse Espírito, pelo Santo Espírito, porque só assim, não há outra maneira de vencer o que está aí fora. Você está tendo só uma noção do que é isso aí fora. Você está vendo aí, no seu próprio país.
Você está tendo uma noção. Você já viu lá nos Estados Unidos, está vendo aqui, está vendo no mundo inteiro. Esse negócio vai só crescer. Então, humanamente, ninguém ganha disso. Humanamente. Mas existe um, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se Ele está conosco, se você está com Ele, meu irmão, você tem um poder. Você tem um poder que nenhum demônio se atreve sequer a chegar perto de você, porque senão ele é queimado. Esse é o poder do Espírito de Deus. Como você está vendo aqui, você está na rocha, na fenda da rocha, em nome de Jesus. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Permanece conosco, nos enche do teu Espírito, para que nós possamos ser mais do que vencedores. É o que nós te suplicamos e te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.